Olá, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, vou encontrar vocês no plantão de dúvidas. Anote todas as dúvidas para a gente se encontrar lá, tá ok? Então hoje nós vamos ver um pouquinho, vamos revisar sobre potências. Vamos falar sobre as turmas da professora Tamara, Adeilton e a minha, é claro, professor Wilton. A nossa primeira abordagem sobre potência, a gente vai até uma definição. É a representação de uma multiplicação de fatores iguais em uma potência, sendo A um número racional e N um número natural, com A diferente de zero. Então, nós temos a seguinte abordagem: A elevado a N, onde A será em N fatores, será multiplicado em N fatores. Então, a gente pode escrever os seguintes números abaixo em forma de potência. Como é que nós podemos escrever esses números em forma de potência? Ali no primeiro exemplo, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Consequentemente, escrevendo ele na forma de potência, nós iremos ter 3 elevado a 4. Este 4 está sendo representado pelo nosso N, que é a quantidade de fatores. Observe que os nossos fatores foi igual a 4. Por isso, nós temos a base 3, a base é repetida, né? E o nosso expoente será o nosso 4, que foi a quantidade de fatores em que o 3 se repetiu. Observe agora no segundo exemplo, ele fala sobre 4 vezes 4 vezes 4. Então, pela definição, nós temos que o 4, ele se repetiu 3 vezes. Então, os nossos fatores são iguais a 3. Nossa base, 4. Consequentemente, o nosso expoente será igual a 3. Tá? Então, vamos seguir com a nossa aula. Potências de expoente negativo. Então, para resolver uma potência de expoente negativo, basta inverter a base da potência e modificar o sinal do expoente para positivo. Então, observe o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui menos 9 elevado a menos 2. Gente, o que nós temos que prestar atenção nessa situação é que a nossa base ela não será alterada sinal nenhum. A base permanece com o mesmo sinal, tá? A gente vai apenas inverter. Lembrando a vocês que todo número inteiro é um número racional. Então, como nós temos ali menos 9 elevado a menos 2, eu quero lembrar vocês que o 9 ele não está só, ele tem um denominador, o elemento neutro. Ele não aparece para a gente, mas ele está ali, ok? Ele está elevado a menos 2. Então, nesta situação, nós iremos inverter a base. Quem é numerador, vira denominador. Quem é denominador, vai virar numerador. Então, aqui nós temos, menos 1 sobre 9. E, com essa situação, nós modificamos o sinal do expoente, modificando para positivo. A partir daí eu consigo resolver uma potência com o expoente negativo. Ele se tornou positivo e agora eu posso resolvê-lo. Como é que eu posso resolver isso aqui? Lembrando que aqui é a quantidade de fatores que a minha base irá se multiplicar. Logo eu vou ter menos 1 sobre 9 vezes menos 1 sobre 9. Joguinho do sinal, quando
os sinais são iguais, uma multiplicação em que dois números têm sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo. Logo, a nossa multiplicação será feita de numerador com numerador e denominador com denominador. Logo, nós temos 1 vezes 1 e 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. Outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: todas as vezes que o nosso expoente for par, o nosso resultado dará positivo. Ele sempre vai dar positivo, não importa se o nosso número é positivo ou negativo, a resposta dará positiva. Outro exemplo que nós temos aqui é 2/3 elevado a menos 2. Observe que agora nós temos um número racional direto, né? Nós temos uma fração, então basta a gente fazer a inversão, né? Então logo a nossa base, ela é 2/3, ela passará a ser 3/2, ou seja, 3/2. E o nosso expoente mudará de negativo para positivo, então será mais 2. Resolvendo esta potência, nós teremos 3/2 vezes 3/2. 3 vezes 3, 9. E 2 vezes 2, 4. Outra coisa que eu devo lembrar a vocês é o seguinte: todas as vezes que os nossos números não aparecer sinal, você está informando que o nosso número é positivo. Aqui eu informei a vocês que ele é positivo, pois não apareceu nenhum sinal na frente dele, ok? Vamos a mais uma situação. As propriedades das potências. Nós precisamos ficar atentos sobre as propriedades das potências, e principalmente se forem potências de bases iguais. Nossa primeira propriedade, ela diz o seguinte: a multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como única potência, mantendo a base e adicionando os expoentes. Veja o exemplo que foi colocado lá para a gente, ó. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2. Como é que eu devo proceder com essa propriedade? Ele nos diz que a propriedade precisa ter base igual. Se as bases dessas potências são iguais, eu posso conservar. Quando ele fala em conservar, é repetir, tá? Eu vou repetir a base e agora eu vou somar os nossos expoentes. Então, o expoente do primeiro é 3. O expoente do segundo, 2. Então, esta soma será 4 elevado a 5. Então, tanto eu posso resolver a minha potência separadamente, como eu posso resolver somando os expoentes. E aí nós teremos a resposta exata para o nosso problema. Segunda propriedade. Na segunda propriedade, ele fala sobre a divisão de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência, mantendo a base e subtraindo os expoentes. Então, um pouquinho diferente da primeira propriedade, porque se nós estamos tratando agora de operações. A primeira propriedade, ela fala da operação da multiplicação. Na segunda propriedade, ela vem falar sobre a operação da divisão. Então, ali na nossa divisão de potências, nós temos 3 elevado a 8 dividido por
3 elevado a 6. E essa segunda propriedade diz o seguinte, que eu devo conservar a base porque as bases são iguais e subtrair os expoentes, ou seja, 8 menos 6. Consequentemente, eu terei 3 elevado a 2. Essa é a segunda propriedade de potências. Vamos à terceira propriedade de potências. Uma potência elevada a um expoente pode ser escrita como uma única potência, mantendo a base e multiplicando os expoentes. Eu chamo essa propriedade de potência, onde nós temos dois expoentes, um acompanhado com a base e o outro fora com o seu parêntese, fora do parêntese. Então, no exemplo colocado ali, eu tenho a potência 7 elevado a 2 e fora do parêntese eu tenho 4. Nesta situação, eu devo conservar a minha base e multiplicar os meus dois expoentes. 2 vezes 4. 2 vezes 4 nós sabemos que é igual a 8. Então eu vou ter a seguinte potência: 7 elevado a 8. A quarta propriedade. Vamos falar agora da quarta propriedade. Na quarta propriedade, é uma potência cujo a base é uma multiplicação. Podemos elevar cada fator ao expoente dessa potência. Neste caso, a gente vai tratar de multiplicações de números diferentes, tá? Quando eles estão dentro de um parêntese, fazendo a operação da multiplicação. Então, eu posso utilizar uma propriedade chamada distributiva. Olha lá, eu tenho ali no exemplo 2 vezes 6 elevado a 2. Então, eu vou distribuir este expoente para os dois números que estão na minha base, mas a operação continua a mesma. Olha lá, 2 elevado a 2 vezes 6 elevado a 2. Aí vocês me perguntam o seguinte: professor, se a operação ali fosse de adição, eu poderia fazer isto? Não pode, galera. É por isso que existem as nossas propriedades, ok? Então, ela só vai servir para a multiplicação. E, consequentemente, a quinta propriedade vocês verão por quê. Na quinta propriedade, nós vamos falar sobre a divisão. Olha lá, uma potência cuja base é uma divisão, podemos elevar o dividendo e o divisor ao expoente dessa potência. O que aconteceu com a multiplicação vai acontecer com a divisão. Lembrando, não pode acontecer nem com adição e nem com subtração. Somente com essas duas operações. Logo, o nosso exemplo está ali, ó, 8 dividido por 5 elevado a 3. Galera, toda divisão ela pode ser transformada em uma fração, porque toda fração é uma divisão. Logo, nós podemos ter aqui, ó, 8 sobre 5 elevado a 3. Desse jeito, nós podemos escrever esta propriedade em forma fracionária e distribuir o expoente para os dois números da minha base. Logo, eu vou ter 8 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Assim, nós finalizamos as propriedades de potência. Observe alguns
exercícios que foi colocado aqui para vocês. Essas questões foram enviadas para vocês também, tá? Primeira, simplifique a expressão em uma única potência. Coloquei um grauzinho de dificuldade para que a gente possa identificar como deixar todas na mesma base. Todos esses números precisam ter a mesma base para que a gente possa aplicar as propriedades que foi estudada agora. Observe lá, nós temos ali, ó, 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 2 vezes 16. Isso entre parênteses e o expoente menos 1. Vezes 32. Ou 3 elevado a 2. É 32, tá? Pode até parecer para vocês aí 3 elevado a 2, mas ali é 32, beleza? Então, o primeiro passo que eu devo fazer quando tiver esta expressão, quando estiver em frente a esta expressão, é fazer com que as minhas bases sejam iguais. Para transformar cada um desses números na mesma base, eu preciso identificar quem é quem. Olha lá, 4. Eu posso transformar 4 em base 2? Sim, professor, o senhor pode. Como? Olha lá, 4 fazendo uma fatoração. Ó. 4 ele pode ser dividido por 2, que vai dar igual a 2. 2 dividido por 2, 1. Logo eu posso escrever 4 da seguinte maneira: 2 elevado a 2. Lembrando, ele já está elevado a algum número. Então, eu devo colocar agora outro parêntese para separar este número dessas potências. Ó. Logo eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 e com a sua potência 2. Como é que eu posso escrever 16 nessa base 2? Olha lá, 16 elevado a 2, o 16 vai ser dividido por 2, que é igual a 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Olha lá quantas vezes ele está se repetindo, galera. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso escrever 16 na forma de base 2 elevado a 4. Beleza? Olha lá o parêntese, 2 elevado a 4. Fechando o segundo parêntese, porque nós temos uma potência negativa aqui fora. Menos 1. Vezes 32. Eu agora preciso escrever 32 com base 2. Para escrever 32 em base 2, eu preciso também fazer uma fatoração. 32 dividido por 2, que é igual a 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Logo, eu vou ter 2 elevado a 5. Então, eu passo a ter todos os meus números na mesma base. Agora, eu posso aplicar todas aquelas 5 propriedades que a gente acabou de ver. A primeira, a segunda, a terceira, o que estiver mais viável para vocês, tá? Então, o primeiro passo é o que está dentro do parêntese. Bases iguais, o que é que me diz a base igual? Eu posso conservar a base. São multiplicações, então a gente está falando da primeira propriedade. Na primeira propriedade, ele diz que quando nós temos multiplicação,
de bases iguais, nós conservamos a base e somar os expoentes. Então, é o que está acontecendo aqui. Atenção, tem um probleminha que a gente tem que resolver antes. Aí já é na propriedade 3. Potência de potência. Olha lá, eu tenho potência de potência aqui, ó. Então, primeiro eu tenho que resolver a potência de potência. Depois, eu irei para a primeira propriedade. Então, vamos lá, observando, ó. 2 elevado a 3 vezes, olha lá, 2 vezes 2, ó, certo? 2 vezes 2. Essa aqui é a nossa terceira propriedade, não podemos esquecer. Vezes 2 elevado a 4. Fecha nosso parêntese e nós temos o expoente negativo, menos 1. Vezes 2 elevado a 5. Galera, depois que a gente resolve a propriedade 3, que é esta multiplicação, 2 vezes 2, aí a gente pode aplicar a primeira. Olha lá, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Repetindo o restante, ó. E agora nós iremos aplicar a propriedade 1, que é conservar a nossa base e somar os expoentes. 3 mais 4 mais 1. Não esquece de colocar o parêntese. E repetir a última situação. Aqui, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. Logo, nós teremos base 2 e expoente 11. Isso elevado a menos 1. Vezes 2 elevado a 5. Ok? Agora, ó, nós temos potência de potência. Se ligue aí que o nosso expoente está negativo. Mesmo assim, a gente consegue fazer essa operação potência de potência. Logo, nós teremos 2 elevado a 11 vezes menos 1. Vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 11 menos 1 vai ser igual a 2 elevado a menos 11. Vezes 2 vezes 5. Bases iguais novamente e a gente aplica a propriedade 1 também. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 11 mais 5. Logo, nós teremos base 2 e expoente igual a menos 6. Ah, professor, e aí para resolver isso aí? O que é que a questão está lhe pedindo ali? Simplifique a expressão em uma única potência. Ele está pedindo apenas para você escrever em uma única potência. Finalizou aqui, professor? Não, não finaliza aqui. Mas, pela questão, pelo que a questão está me pedindo, ela finaliza aqui. 2 elevado a menos 6. Ok? Olha lá, 2 elevado a menos 6. Pela questão, está finalizada. Mas aí, se houvesse, resolva o expoente no final, resolva a potência assim que finalizar, aí sim a gente poderia progredir. Beleza? Vamos à segunda questão.
Na segunda questão, ele fala, calcule o valor das expressões numéricas. Galerinha, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas. Uma é sobre o tipo de expoente em que nós estamos trabalhando. Lembrem-se, todo número elevado a zero, ele é igual a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, no nosso primeiro exemplo, onde ele tem ali, 5 elevado a 0 mais 0,25 elevado a menos 2 menos 0,5 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 4. Professor, mas está difícil. O senhor colocou fração, colocou número decimal. Galera, toda vez que você tiver um número decimal, você pode escrever este número em uma fração, tá? Se liguem, nesse primeiro exemplo aqui, o expoente é 0, então eu já tenho como resposta 1. 5 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Independente do tamanho, independente do sinal. Elevado a 0, 1. Como é que eu posso escrever 0,25, professor? Se o expoente dele é negativo. Olá? Ele está em forma decimal, eu preciso escrevê-lo em forma de fração. 25 sobre 100 elevado a menos 2. Da mesma forma, eu irei escrever 0,5 em forma de fração. 5 sobre 10 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 4. Galera, para resolver todo expoente negativo, nós precisamos inverter a base. Então, vamos inverter a base para poder resolver esta situação. Olá, nós temos 5, que aqui é 1. E, invertendo a minha base, eu vou ter 100 sobre 25 elevado a 2, menos 10 sobre 5 elevado a 2, vezes 2 elevado a 4. Quando eu tiver essa operação aqui, galera, eu devo ter um pouquinho de cuidado só para trabalhar isso aqui, 1 mais 100 elevado a 2. Que dificuldade besta, né, galera? Não são 2 zeros? Não é elevado a 2? Eu devo acrescentar mais 2 zeros. Olá? Então, isso aqui, quanto eu tenho aqui? 10.000. Ah, professor, 25 elevado a 2, quanto é que vai dar? 25 vezes 25. 625. Menos 10 elevado a 2, um zero, ele passa a ter agora 2. E 5 elevado a 2, 25. Vezes 2 elevado a 4. Galera, eu tenho que fazer a operação da multiplicação. Porém, eu tenho que resolver a minha potência. Eu terei que resolver a minha potência. 10.000 sobre 625 menos 100 sobre 25 vezes 2 elevado a 4.
2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí eu posso fazer esta multiplicação. Ó. 1 mais 10 vezes 10.000 sobre 625. Depois de 10.000 sobre 625, eu vou ter que fazer esta operação aqui, ó. 100 vezes 16 sobre 25. 100 vezes 16 vai dar 1.600 sobre 25, tá? E agora eu devo fazer a operação da adição. Mas não esqueça, galera, isso aqui não é bicho de 7 cabeças, tá? Não é bicho de 7 cabeças. Nós precisamos encontrar o MMC desta questão. Quem é o MMC de 625 e 25? MMC quer dizer mínimo múltiplo comum. Eu preciso encontrar o menor múltiplo entre esses dois números. Entre os dois, tá? Então, o menor múltiplo entre eles dois é nada mais, nada menos do que 625. Observe que 1 está sozinho aqui, ó. E no denominador dele aparece 1. 625 dividido por 1 dá 625. Vezes 1, 625. 625 dividido por 625 dá 1. Vezes 10.000 vai dar 10.000. E 625 dividido por 25 dá 25. Então, 625 dividido por 25 é igual a 25. E 25 vezes 1.600 dá 40.000. Lá, menos 40.000. Logo, eu devo fazer esta operação aqui para a gente. Para a gente simplificar, a gente vai deixar ela em forma de fração, certo? Logo, eu tenho 625 mais 10.000, vai ficar 10.625 menos 40.000. 40.000 menos 625, tá? 10.625 menos 40.000 sobre 625. Logo, isso aí vai nos resultar em menos. Vamos fazer comigo aí a conta? Então, a subtração entre 10.625 menos 40.000 vai ser igual a menos 29.375 sobre 625. E aí a gente consegue encerrar esta questão, deixando ela em forma de fração, ok? A gente poderia também simplificar, beleza? Então, até a próxima aula e se cuidem, tá? Estamos aqui por você.